Bem-vindos a este espaço. O meu nome é Margarida Manso, eu sou a diretora da Les Mills Portugal e tenho uma companhia ótima hoje, que é a Carla Gaspar. Olá, sou a Carla Gaspar, sou a coordenadora das aulas de grupo e obrigada pelo convite, Margarida. E hoje vamos falar sobre aulas de grupo. Que é a minha paixão, é aquilo que eu mais gosto de fazer na minha vida. Exatamente. Então, nós hoje temos uma variedade de ofertas, mas para mim, e falo por mim, as aulas de grupo continuam a ser a base para um bom ginásio. O que é que tu achas, Carla? Mas com certeza, é assim, não é só para nós. A evidência diz que em termos de retenção nos ginásios, a maior retenção é feita pelas aulas de grupo. Porquê? Porque há o contacto uns com os outros, criam-se os grupos, a pessoa, um puxa pelo outro. Componente social. A componente social é muito maior do que uma componente mais individual. E sim, como é óbvio, é aquilo que mais cresce dentro do ginásio. Tu continuas a dar aulas de grupo, Carla? É pá, já estou uma mulher madura, continuo a dar 14 aulas de grupo por semana. Meu Deus do céu! 14. Todas freestyle, não é? Sim, estou mais no freestyle, mas dou 14 aulas de grupo por semana. Bem, como é que tu preparas essas aulas de grupo? Então é assim, por norma, o domingo é aquele dia que eu preparo as aulas da semana. Ou seja, precisamos de preparar as aulas de grupo, certo? Não é uma coisa que saia espontaneamente na hora. Não, aquilo que eu digo sempre aos alunos, e que é muito importante, é que a preparação tem que acontecer. Porque ainda que nós saibamos toda a metodologia, toda a estratégia pedagógica que vamos utilizar, nós estamos a trabalhar dentro de health clubs, as turmas são heterogéneas e eu tenho que ter sempre o plano B, tenho que ter as regressões e as progressões dos exercícios. Às vezes posso ter um método de adição com um método progressivo e de repente entram 4 pessoas novas e eu se calhar tenho que desacelerar ali um bocadinho o processo do método progressivo, porque as aulas têm que ser inclusivas, certo? Sim. E então todas as pessoas têm que entrar e têm que sentir que aquela aula também é para elas. Sim. E nós temos que ter esta capacidade. Mas claro que esta capacidade se constrói com conhecimento, com experiência e com muito treino. E o treino é a preparação das aulas. Portanto, nós temos que estar sempre a preparar as aulas. Eu, por norma, faço sempre ao domingo, é o dia em que eu preparo as aulas da semana. Também já tenho alguma experiência e consigo bastante. Organizar alguns anos disto. Consigo organizar-me desta maneira, mas para mim, o que é desafiante numa aula de grupo é que, ainda que eu tenha sempre a aula preparada, o que me dá aquela pica da aula é que eu posso ter que mudar alguma coisa porque me aparece uma situação diferente. Exato. E temos de ter esta capacidade. E só a temos se já tivermos algum know-how. Trabalho de casa feito, não é? Muito trabalho de casa, Margarida. E eu sei que tu dás aulas também nos cursos, nos SETs, não é? Nos cursos de especializados técnicos de exercício físico. Qual é a mensagem para os nossos alunos? Ou seja, eles vêm com alguma experiência ou com zero experiência, como é que tu pegas nestes alunos e os transformas em instrutores de aulas de grupo? Como é que é essa magia? Como é que essa magia? Então é assim, eles sabem como é que eu dou-lhes sempre a dizer, o TEF é a base da nossa formação. Certo. Portanto, nós temos que perceber que nesta área, como outras, não estamos a falar nesta, nós temos de estar sempre em constante formação. Portanto, eu estou há 30 e tal anos na área e eu continuo a fazer a minha formação contínua, porque é necessária. O TEF é a base. O que é que nós ensinamos ali nesta parte do TEF? A trabalhar com a música, que é fulcral, quer nós trabalhemos em freestyle, quer em pré-coreografado. Toda a metodologia inerente à lecionação, neste caso nós trabalhamos com 3, aeróbica, step e localizada, basicamente é a base para depois crescermos para outras modalidades. E tem que haver aqui um treino. Portanto, basicamente eles vão ter aquele conhecimento primário para conseguirem subir a um palco. Depois o estágio dá-lhes outra estaleca, que eles depois já começam a entrar no mercado de trabalho. Mas é fundamental que eles depois façam formações específicas de aulas de grupo. Quanto mais formações nós fizermos de aulas de grupo, maior é o nosso conhecimento, maior é a nossa vontade na preparação dessas aulas, na lecionação dessas aulas, porque nós, no fundo, quando estamos a lecionar uma aula de grupo, nós não estamos só ali a passar a metodologia. Nós estamos a lidar com pessoas, nós temos de estar em constante motivação. Eu costumo dizer ao meu marido quando acordo de manhã, um dia que eu acordo de manhã e diga, eu vou dar aulas de grupo, é o princípio do fim. Eu cada vez estou mais velha e cada vez estou mais animada por ir dar as minhas aulas de grupo. Porque é um ânimo, porque eu acordo e estou ali e, sobretudo, nós sentimos que mudamos as pessoas. Tal e qual. As pessoas chegam ao ginásio, quer seja de manhã, quer seja à noite, cansados. Pronto, de manhã tem outro tipo de cansaço. E, de repente, chegar no final da aula e dizer... Os sorrisos, cara. Os sorrisos, os risos contagiantes que criam na aula, o chegar ao pé e obrigada, professora. Que eu não vejo isso tanto numa sala de exercício. Não, é uma seca a sala de exercício.
Sala de exercício, chegar lá e fazer a festa. Temos que ir à sala de exercício e fazer outro tipo de trabalho. Mas as aulas de grupo, que é fundamental também. Claro, mas as aulas de grupo por isso é que muita gente nos procura para fazer as formações dos TEFs e principalmente nos pós-laborais temos pessoas que já têm uma profissão há muitos anos, certo, e que estão saturados e dizem assim, não, porque eu pergunto, então porquê é que escolheu vir fazer um TEF? Porque eu olho para os instrutores de aulas de grupo e eles são felizes. E eu digo, nós somos felizes, porque eles pensam assim, estás sempre contente? Estou, venho dar aulas, e é esta energia que nós conseguimos passar para as pessoas, mesmo que cheguem ali completamente acabadas, completamente cansadas, sim, e elas dizem, pá, depois no dia de trabalho vim fazer aula, e agora chego a casa e vou fazer mais isto e aquilo, e aquilo, aquilo e o outro. E é isto que nos dá... a nossa energia. Nós transmitimos. Um bocadinho da nossa energia. E estas aulas, para mim, e eu falo um bocadinho mais das pré-coreografadas e dos programas Les Mills, mas a principal preocupação nossa é passar uma boa experiência. Em termos de motivação, em termos de energia, de bem-estar, a pessoa tem que sair da aula melhor do que o que entrou. Isso Portanto, mesmo. Não pode ser um massacre, não pode ser uma má experiência, a pessoa tem que ter sucesso naquilo que faz e se hoje não consegue fazer tudo, tem que haver um sorriso do outro lado, está tudo bem, na próxima aula vais conseguir fazer um bocadinho mais, vais acrescentar mais carga se for esse o objetivo, ou menos carga, ou o que seja, mas acima de tudo a pessoa tem que sair da aula com uma sensação de satisfação para querer voltar. E as aulas de grupo nesse aspecto acho que são contagiantes. Mas é óbvio que quem está à frente desta turma e desta aula tem que saber o que é que está a fazer, pré-coreografado ou não, tem que saber o que é que está a fazer e temos que ter uma responsabilidade, porque aquilo que eu dizia também aos meus alunos é o mais difícil, na minha perspectiva, é trazer as pessoas para dentro do estúdio e exporem-se ao exercício. Porque há muitos que não estão nem aí, não têm vontade nenhuma. Certo. Porque cansa, porque dói, porque na cabeça deles pode até ser um sacrifício. Portanto, é uma responsabilidade imensa da nossa parte a pessoa vir à aula e passar um bom momento connosco, passar por uma boa experiência, sair melhor do que entrou, com uma energia fantástica dentro de si, para voltar na próxima aula e na próxima aula e na próxima aula e de repente está completamente viciada nas aulas e naquela turma e naquela senhora que costuma ficar ao seu lado ou naquele rapaz que costuma estar ao seu lado. E isto para mim é a magia das aulas de grupo, é tudo isto que envolve até mais do que o próprio exercício. Certo. E sobretudo cria o hábito, que é o que nós queremos que os nossos clientes tenham. Portanto, ao criar o hábito, nós estamos a fazer com que aquela pessoa perceba a importância da prática da atividade física. E é uma grande responsabilidade, é o que eu digo aos alunos. Nós não estamos a lidar com uma cadeira, nós estamos a lidar com pessoas. Nós temos de ter muito cuidado e tentar perceber, fazer o rapport da pessoa, se aquela carga é indicada, se a pessoa, naquele dia... Eu às vezes te pergunto, hoje estás triste? Está tudo bem. Nós temos de tentar perceber, ainda que seja uma aula de grupo, para tentarmos adequar. E por isso é que é importante nós termos este know-how, termos este conhecimento, porque nós não estamos ali a dar tudo igual para todos. Não. É obrigatório que nós façamos níveis dentro da nossa aula. E para tu chegares a este pormenor do hoje estás triste e perceberes isso, ou aquele está mais cansado, ou aquele hoje não está no seu melhor, tens que ter a aula preparadíssima. Não tens que estar com a preocupação da aula, já tens que estar num nível acima, claro, que é a minha aula está completamente dominada, agora sim eu tenho toda a minha atenção, claro, para os meus alunos. E portanto, quer em freestyle, porque tem que estar preparada antes, ou pré-coreografada através de um programa Les Mills, tu tens mesmo que estar já com essa à vontade para chegar a cada claro um dos sim. teus alunos. Porque nem que seja com um olhar, só com nem disseste nada, mas até olhar. pescaste o olho, até sorriste para aquela pessoa que está ali pela primeira vez e tu fizeste um contacto visual com ela, já sabes que com aquela vais-lhe dar um feedback a meio da aula ou mais próximo do fim da aula, para que a pessoa se sinta que fui vista, não fui demasiado exposta. Sim, porque também temos que fazer o rapport da pessoa. Há uns está para falar, outros temos que ir lá ter com a pessoa. Exatamente. Mas quer seja uma aula pré-coreografada, quer seja uma aula freestyle, a aula tem que estar preparada. Exatamente. Porque em qualquer uma delas, se nós não a tivermos preparada, nós não conseguimos passar para este patamar. Tudo tem patamares. Se eu estiver preocupada com a música, se eu estiver preocupada com a metodologia que eu vou utilizar, eu não consigo soltar para falar com as pessoas. Eu não consigo criar a tal magia, não é? Para que os alunos sintam, estamos numa festa. Basicamente, a aula de grupo, independentemente da modalidade que seja, é sempre uma festa. A pessoa está sempre motivada e animada para estar naquela aula. É verdade. E a preparação é fulcral. Sim. Ponto. Sim. E tu sentes que as aulas de grupo e as tuas aulas têm-se modificado ao longo do tempo ou não, ou, de acordo com o público que vais tendo? Ou tu tens um público muito fiel e as tuas aulas seguem mais ou menos o mesmo perfil?
O que é que te vai aparecendo? Não, houve um evoluir do fitness, não é? O que é que acontece? Por exemplo, aulas coreografadas. Antigamente, era tudo muito complexo, muito difícil, muita volta, não sei o quê. Hoje em dia a pessoa não está predisposta para essa complexidade. E o que acontece é, se nós formos tornar a aula muito complexa, a pessoa vai sair, vai frustrar, vai ver que não conseguiu fazer. E nós não o podemos fazer. Aquilo que nós ensinamos hoje em dia é, a aula pode ser intensa, porque a pessoa quer sentir a intensidade, QB, de acordo com a condição física de cada um, mas menos complexa. Arranjamos ferramentas para tornar a aula divertida, que tem ali alguma complexidade, mas pequenina. Portanto, é inclusiva. Toda a gente consegue apanhar. Ter sucesso. Sim, para ter sucesso, isso mesmo. Toda a pessoa que entra é uma aula mais... Eu dou uma aula dance fit, que é uma aeróbica com ritmos latinos, que aquilo é a loucura. Qualquer pessoa consegue fazer. Porquê? Porque há um método. Há métodos por trás, há um método de adição, com um método progressivo, avanço com umas, não avanço com outras, as mais avançadas já estão sozinhas, eu tenho que ficar com aquelas que estão um bocadinho ainda no nível mais abaixo, mas todas se divertem, todas saem dali com aquela festa. Mas claro que para isto acontecer tem que haver conhecimento, tem que haver preparação. Eu não acho que seja difícil dar uma aula de grupo, existe preparação. Portanto, chegar ali, fazer uma coisa qualquer, até porque os próprios alunos já têm literacia sobre a parte do exercício físico e eles já conhecem qual é o instrutor que tem conhecimento e que tem preparação e aquele que não tem. Portanto, é o que eu digo aos alunos, temos de nos preparar, temos de continuar a fazer formação contínua, porque quem está do outro lado já conhece. Sim. Nós, e agora falo um bocadinho também pela Les Mills, a nossa preocupação é essa mesmo, que é, primeiro, tudo aquilo que nós fazemos é testado, portanto está cientificamente testado, quer em termos de treino e da intensidade e da variação da intensidade ao longo da própria aula, mais carga aqui, menos carga, num RPM, quando é que as faixas são mais intensas e depois quando é que são menos intensas, ou num body balance, tudo está muito bem pensado, mas ao mesmo tempo sempre com opções e, portanto, as pessoas podem optar por fazer de determinada maneira, mas na mesma turma tu podes ter vários níveis e eu posso fazer isto de forma também mais complexa. E isto, de facto, ajuda a incluir toda a gente, ser inclusiva e a pessoa, de facto, conseguir chegar ao fim da aula e pensar, ótima aula, vou querer fazer mais. E há muita procura, o mercado precisa de instrutores de aula de grupo. Precisa. Freestyle ou não freestyle, é uma necessidade. Os ginásios têm que, neste momento, há aquela loucura pela sala de exercício, as salas de exercício estão a abarrotar com pessoas, têm pessoas em fila para usar uma máquina, às vezes 10 minutos, e isto para mim é que não faz sentido num treino, até porque as pessoas querem rentabilizar o seu treino, o seu tempo ao máximo, e portanto continuo a defender que as aulas de grupo são uma peça fundamental dentro de um ginásio, quer para gerir todos os espaços e rentabilizar todos os espaços, porque aqui tens um instrutor para 30 pessoas que está a fazer um excelente trabalho e que está a cuidar destas 30, e também tens uma sala de exercício e está tudo bem. Mas até que ponto é que na recepção do ginásio este trabalho é feito e te dizem trabalho de força sim, mas deveria complementar esse seu trabalho de força com uma aula de body balance, até porque a amplitude dos seus movimentos pode ficar comprometida com demasiado treino de força. Estou a inventar. Sim. Ou fazer um cardio mais intenso e experimentar uma aula de body attack, até porque vai se sentir bem-vinda naquela turma, a professora é fantástica. Até que ponto é que estamos a fazer esse trabalho no ginásio? Como é que tu... Eu acho que essa é um bocadinho a nossa luta e já existem linhas de investigação que estão a tentar perceber porque é que os clientes desistem do ginásio e essas são algumas das razões. Porque o primeiro approach que eles têm no ginásio, que é a avaliação inicial, é fundamental. E a pessoa que os recebe e que lhe faz a avaliação e que lhes recomenda o que é que eles devem fazer em termos de exercícios, deve ser uma pessoa muito sensível e que tem que ter a capacidade de perceber o que é que aquela pessoa quer. Precisa e quer. E porque imagina, a pessoa pode não gostar de aulas de grupo. E se nós a forçamos a fazer uma aula de grupo, ela vai desistir. Mas que tipo de aula de grupo é que ele prescreveu? Porque se é uma pessoa que está mais inclinada, por exemplo, para a sala de exercício, se for fazer um body pump, vai amar, vai adorar, porque está dentro daquele registro. Portanto, às vezes tem a ver com o que é que lhes é indicado em termos de aulas de grupo, para que a pessoa depois se fidelize às aulas de grupo. Porque é fundamental, até pela parte social. Claro. Porque é isto que faz com que a pessoa não desista do ginásio. Está ali com os amigos e sente aquela necessidade e gostou do professor e depois o outro vai. Então tu não foste à aula ontem. E sente, olha, notaram que eu estou aqui. Essa conexão com... Isso mesmo. Agora, temos que ter o cuidado de
porque existem 3 grandes áreas, as aulas de cardiovascular, as aulas de força-resistência e as aulas de body and mind. É tentar ver onde é que aquele perfil daquela pessoa se encaixa e direcioná-lo para lá. Nós, sem forçar, olha, mas experimente, vai ver que vai gostar. E depois experimentam e depois gostam, porque é importante o treino de força, o treino que é feito na sala de exercício, mas este complemento das aulas de grupo é essencial. E a pessoa, quando chega ao ginásio, muitos estão a mudar de ginásio, portanto já treinaram no ginásio A e passam para o B, mas temos que pensar naqueles que vão pela primeira vez ao ginásio. E aquela pessoa que está na recepção ou que lhe vai fazer a avaliação, no fundo é o guru, é o primeiro contacto que a pessoa tem. Portanto, se ela for bem orientada desde o início, há mais probabilidade de sucesso do que dizerem-lhe qualquer coisa, orientarem-lhe sem essa preocupação do que é que aquela pessoa procura, do que é mais adequado àquela senhora, àquele senhor, àquele jovem, o que seja, e portanto este trabalho também é importantíssimo e se calhar também temos que trabalhar melhor aí, nesta formação das pessoas que fazem, quer a parte da recepção do ginásio, quer depois na própria avaliação, porque são os primeiros contactos que a pessoa vai ter dentro do ginásio. Sim, porque sobretudo temos que pensar que trabalhamos com pessoas e o nosso objetivo, infelizmente nós temos uma percentagem muito pequena de pessoas que treinam, porque eu às vezes costumo dizer, se o comum dos mortais soubesse o benefício da prática da atividade física, todos faziam, porque são inúmeros. E, portanto, nós temos que arranjar uma ferramenta para que aquela pessoa já deu o primeiro passo, a pessoa ir ao ginásio já deu o primeiro passo, então nós temos que ajudar e dar-lhe as muletazinhas para ele chegar e ter o sucesso. Mas aqueles primeiros 3 meses são fundamentais. Então nós temos que, a pessoa tem que se sentir motivada, que é o que acontece nas aulas de grupo. Se a pessoa for diretamente para as aulas de grupo, e se houver um bom instrutor que consiga, lá está, fazer este rapport e adaptar, não conseguiu hoje, por exemplo, aquela minha aula de dança latinas, às vezes as pessoas, as novas, né, completamente para um lado, estão naquela fase ainda que não chegaram àquela fase associativa. Ai, Carla, hoje teve ótima, teve muito melhor, se calhar de quando eu comecei. E aquilo para ela é um estímulo e ela vai continuar. Portanto, nós temos confiança, nós temos que estar, não tem que pôr uma aula de treino funcional, não tem que pôr mais carga externa. Ponha menos, vamos evoluindo com o tempo. E é isto que nós temos de ter esta capacidade pedagógica, porque nós no fundo somos pedagogos. E é isto que não pode faltar. Tal e qual. E de facto, é uma necessidade, o mercado precisa. Muito, porque estas novas gerações que estão a sair para o mercado de trabalho não querem ter este trabalho de dar as aulas de grupo. E é o que eu digo aos alunos, não é um trabalho acrescido. Tem que haver uma organização, tem que haver uma preparação, mas depois vão ter mais prazer, porque depois começam a ficar aborrecidos por estar sempre naquela rotina da sala de exercício, e nós não temos. Por isso é que nós somos maluquinhos, parece que estão sempre bem dispostos. Sim, porque efetivamente estamos sempre a preparar as aulas, estamos a dar as aulas, é uma dinâmica diferente. E estás a dar a tua energia e estás a receber. E estou a receber outra energia, como é óbvio. Claro que sim, claro que sim, claro que sim, claro que sim. Foi um prazer estar com a Carla hoje neste bocadinho, neste espaço. Agradecer-te, Carla. Obrigada eu, Margarida. E vamos continuar a falar sobre coisas importantes ligadas ao exercício. Obrigada. Obrigada.